Olá, pessoal, tudo bem? Você está no videocast Escutando os Sentimentos. Este programa é produzido pelo Grupo Espírita Esperança, o GESP, de Camaragibe, Pernambuco. Eu sou Viviane, trabalhadora do GESP, estou muito feliz aqui pela sua companhia. Se você chegou até aqui e pela primeira vez, eu queria dizer que a gente está estudando aqui a obra da Hermance, o livro Escutando os Sentimentos. Ele foi psicografado pelo médium Vanderlei Oliveira e já estamos na reta final do livro, né? Estamos no último capítulo, no capítulo 20. Após isso, só vai ter o epílogo, chegando aqui no final. Esse capítulo é um pouco extenso e a gente resolveu dividi-los em dois temas. Hoje vamos trabalhar o tema que fala, né? Esse capítulo ele narra uma palestra que houve na espiritualidade com o tema Poder das Intenções. E na segunda parte, no sábado que vem, nós vamos trabalhar o tema Obsessões. Então, eu peço também a vocês que, se vocês gostarem desse programa, possam, ao final, deixar o like e compartilhar com os amigos. Também que vocês possam estar seguindo o GESP nas redes sociais, para que possa acompanhar, né, toda a nossa programação presencial e nosso conteúdo online. Esse livro está encerrando, daqui a pouco a gente já vai estar iniciando uma nova obra, e se você seguir o GESP nas redes sociais, você vai conseguir acompanhar e saber as novidades que nós temos para vocês. Aqui conosco temos a Clotilde e a Denairan, que eu dou as boas-vindas. Tudo bem, pessoal? Que bom estar aqui com vocês outra vez e continuar estudo, né? Nesse finalzinho do livro. Muito bom. Olá, Vivi, olá, Dena, pessoal que nos segue, é muito bom estar aqui com vocês novamente para tentar finalizar esse livro, um livro tão gostoso que a gente fica querendo ler de novo, estudar mais um pouquinho, né? Voltar mais um pouquinho. Eita, tem isso aqui que a gente precisaria estudar mais, mas é assim, sigamos. E assim, durante o estudo, né, a gente já está chegando no final e a Hermance, ela vem até repetindo, né? Ela vem, eu não digo nem repetindo, ela vem reforçando alguns temas, né, que a gente já discorreu no livro, né, já falou sobre eles. Talvez vocês achem, eu já ouvi alguma coisa nesse sentido, mas é porque eu acho que a Hermance sente a necessidade, né, de estar reforçando alguns conhecimentos para ver se a gente de uma hora ou outra a gente aprende alguma coisa, né? Às vezes não entra na primeira vez, a gente não assimila, mas eu acho que a intenção, às vezes, quando ela repete ou como ela reforça, é exatamente essa. Bom, como eu já tinha falado, esse capítulo ele vai falar de uma palestra que houve lá no Hospital Esperança, que é um hospital na espiritualidade, para quem está entrando aqui pela primeira vez, não é um hospital aqui de Recife ou de outro local, é um hospital na espiritualidade. E nessa palestra, o palestrante, né, ele fala sobre alguns temas. Nessa primeira parte, né, que é o capítulo de hoje que a gente vai falar do poder das intenções. É sobre isso que a gente vai discorrer a partir de agora. Inicialmente, a gente tem que lembrar que grandes questões permeiam o homem, né? Nós encarnados, nós, ao longo da nossa vida, procuramos, né, ou queremos saber qual a fórmula da felicidade, para que a gente está aqui, por que, né, estamos aqui, para onde a gente vai, quem somos nós. Então, são questões que, ao longo da nossa existência, né, a gente vai, em algum momento, ter. Né? E a Hermance, ela inicia, né, o palestrante, ele inicia com essas questões. Né? Ele fala sobre a intenção. Eu queria começar com você, Clotilde, para que você pudesse nos dizer o que é essa intenção, o que é essa intenção e qual a importância que ela tem de nos apropriarmos dela. Pois é, irmã, se refere em diversos pontos ao que seria, na opinião dela, a intenção, né, diante dos estudos que ela já realizou.
ela tem vários jargões assim, que ela utiliza. Ela chama de mapa para o destino, plug mental de ligação, quer dizer, é um vínculo que liga a gente à misericórdia divina. Ela chama também de termômetro do nosso ato evolutivo. Quer dizer, em resumo, a irmã, se ela coloca a intenção como sendo aquele fio condutor da nossa atitude, aquilo que direciona a gente para onde a gente quer ir. E na hora que a gente se direciona para o bem, ele vai nos vincular a essa misericórdia divina, sim. Ela vai, sim, traçar qual é o nosso roteiro de vida, né? Porque é o que a gente pretende fazer. Essa é a intenção da gente em estar aqui, em estar gravando esse programa, em estar realizando o que a gente realiza na nossa vida, né? Então, é esse fio condutor. Dena, você acredita? Desculpa interromper, mas teu fone está falhando em alguns momentos. Tá, então vocês vão me falando, é um problema técnico aqui. Se por acaso ficar mudo, a gente tenta resolver de outra forma. Estão me ouvindo agora? Sim. Então, vou tentar ficar bem quietinha para não mexer muito aqui. Dena, assim, a gente precisa, nesse processo todo, ver também a intenção do outro, porque a Clotilde falou que a intenção é o fio condutor das nossas atitudes, né? E o outro, a gente precisa levar em consideração também, no dia a dia, a intenção do outro em alguma situação? Veja, essa questão da intenção, até mesmo na gente, às vezes até a gente fica com algumas dificuldades, né? E você avaliar também a intenção do outro é um pouco complicado, até porque muitas vezes as atitudes mascaram muito essas intenções. E são exatamente as atitudes e a parte exterior, né, aquilo que a pessoa torna visível para a gente, que é o que passa muitas vezes pelo crivo dos julgamentos da gente. No próprio livro, ela vem falando que a gente analisar umas ações, umas atitudes, é prudente, né? A gente tem essa condição. Mas você julgar passa exatamente pelo crivo da intenção. Então, a intenção é algo assim que a gente não pode, não tem uma condição muito apropriada para isso. É por isso que Jesus fala sobre o não julgueis, porque a gente não tem essa condição afinada, né? A gente tem uma ideia, né? Porque quantas vezes, em termos de intenção, nós vemos pessoas com comportamentos que a gente percebe no outro assim, que é de uma coisa valiosa. Mas o que é que está por trás daquilo ali? Qual é a intenção verdadeira de muitas ações que aparentemente a gente acredita ser de boa índole, né? Então, é uma coisa de fórum íntimo, realmente, isso. Às vezes, nós sente, em relação à questão do magnetismo, que eu acho que é o que mais na frente a gente vai tratar, a gente também tem essa aura. Então, às vezes, pessoas mais sensíveis percebem que, mesmo naquela boa intenção, naquela boa ação, às vezes circula ali uma energia que não é tão assim. Então, às vezes a gente recebe às vezes um abraço, né? Eita, que gesto aquela pessoa tão atencioso com você, dá aquele abraço. Mas você sente algo incômodo, né? Como se aquilo ali fosse só de uma aparência, fosse algo que não é assim uma intenção amorosa verdadeira. Então, esse é um campo, né, muito delicado para que a gente possa dizer que tem essa condição de perceber a intenção verdadeira. Ordena, às vezes. Que... Desculpa, eu te interrompi. Mas você estava falando, eu estava lembrando que às vezes nem a gente mesmo conhece as nossas reais intenções. Quando a gente se dá conta, a gente está fazendo a coisa que a gente não pretendia fazer inicialmente, mas ali se manifesta uma intenção diferente e que é mais verdadeira, muitas vezes, né? Inclusive, você tem até aspectos psicológicos de comportamentos por exemplo, pessoas que são extremamente querendo fazer tudo pelo outro, querendo assim sempre não, você quer fazer, não, deixa que eu faço.
Ah, não, não, eu faço. Sempre querendo se mostrar para o outro, disponível, é sempre muito boazinha. E aí, mesmo ela não sabendo, às vezes é a questão da carência, é a questão de buscar visibilidade. Então, às vezes, até uma intenção que ela própria não ainda nem tinha se apercebido disso. É por isso que só o Criador, só o Criador mesmo, que nos conhece intimamente e sabe realmente das nossas verdadeiras intenções. É tanto que tem um chavão que a população fala, né, o povo, que diz que de boas intenções o inferno está cheio, né? Então, a intenção é algo muito, muito da gente, né? É uma coisa De muito íntima foro da gente, íntimo, né? de fora De foro É, íntimo. entendeu? a única Assim, a pessoa gente precisa que eu diferenciar, né, essa história de intenção e E ilusão, passa, né? O que a gente cria daquele ato, daquela ação como intenção, né? é por isso que aquela é, velha história do conhecer a si mesmo é sempre importante falar, porque só é, a gente fazendo essas indagações que a irmã se sugere aqui no livro, é que a gente vai conhecendo um pouco da gente, não tendo um olhar tão julgamento, tão firme em relação aos outros, vamos desenvolvendo empatias. Então, uma série de virtudes que a gente ainda está engatinhando, né, nessa busca. assim, o único espírito que eu tenho notícia que conseguia ler de forma fidedigna as intenções dos outros era Jesus. Sim, Era não, é é, Jesus, né? Mas não precisava nem olhar para a pessoa e nem precisa para saber qual a real intenção dela. Isso por quê? Porque nós temos distorções da nossa autoimagem. E aí a gente termina projetando no outro essas distorções, né? Ou ao menos essas limitações que a gente tem. A gente não consegue perceber no outro alguma coisa diferente daquilo que a gente conhece, que a gente reconhece. E o outro é muito diverso da gente. Então, como Jesus já era, naquela época que esteve aqui entre nós, um ser perfeito, então ele conseguia enxergar, mas a gente não consegue. E essa é justamente o que Vivi estava tocando ali, a diferença entre ilusão e intenção. Porque na ilusão a gente reflete no outro essas distorções de autoimagem que a gente tem. E na intenção não, é a nossa realidade pessoal, qual é a minha real intenção sobre aquilo. Então, essa, para mim, do que eu li do texto de Hermance, foi o que eu consegui captar da diferença, uma diferença assim mais, como é que eu posso dizer, didática, né? Entre ilusão e intenção. Por isso que é preciso a gente ter muito cuidado, porque projetar no outro as nossas ilusões e já sair julgando, como muita gente julga, às vezes até mesmo a gente, tão alertado que a gente é, e a gente cai, como dizem, né? Cai na esparrela. E esse Aí, julgamento está dentro exatamente daquela caixinha de vivência nossa, né? É por isso que os preconceitos ao longo do tempo foi causando tantos danos, porque se, por exemplo, um país que era colonizado por o europeu, ele tinha aqueles comportamentos que eram incompatíveis com o índio, por exemplo, com o africano. Então, cada um fazendo da sua forma o seu julgamento. Então, se o índio estava pelado, né, sem roupa, então, na visão deles, as intenções eram outras. Então, se a cultura africana, diferente da europeia, então tinha que botar a pessoa enquadrada naquele modo de pensar, porque fugia dos preceitos. Aí vem esses julgamentos terríveis que a gente termina cometendo tanta atrocidade, né? o ato de julgar é um comportamento que todo mundo tem, né? De alguma forma, em algum É, momento, nós é uma somos análise, né? julgadores. É, Na maioria das vezes nós julgamos pela nossa régua, né? Assim, isso. só pelo que a gente tem dentro da gente. Então, se a gente entende aquilo como certo ou como errado, a gente vai julgar de acordo com aquela
medida, né? E nesse capítulo vem falar sobre esse comportamento, né, de julgar, né? E ele fala também que em algumas religiões, né, ele fala da doutrina espírita, mas eu até amplio, né, para outras religiões, porque dentro dos templos religiosos, né, muitas vezes vem em forma de repressão o ato de não julgueis, né? Eles são, às vezes, severos na repressão de comportamento, né? A gente está falando de comportamento aqui, do julgamento, a gente pode colocar como um exemplo. E eu acho que o texto, ele traz, né, isso, né, será que é um grande erro das religiões, né, esse tom repressor, esse enfoque repressor, né, dos comportamentos? Aí é o que ela joga, eu vou jogar para vocês me dizerem o que vocês perceberam nessa fala é Calderaro, eu acho, né, que foi o que falou, né, Isso, é isso. Calderaro, que falou Caldeirão. na palestra. É, o que a gente percebe, né, que há uma necessidade, isso da fala de Calderaro, que há uma necessidade muito grande de a gente perceber a singularidade, a individualidade do outro, como o outro que é tão diferente, que é tão distinto da gente. Cada pessoa é distinta da outra, não tem como ser igual. E a gente precisa aprender a sair desse nosso individualismo, dessa nossa individualidade mesmo, não só do individualismo, mas também da individualidade. Mas a gente superar essa barreira pessoal nossa e ir ao encontro do outro, perceber essa diferença do outro e acolher essa diferença, a desenvolver um respeito por essa pessoa que é diferente da gente. Na hora que a gente desenvolve respeito pela pessoa, a gente para de julgar, porque a gente percebe que o outro teve uma criação diferente, que passou por vivências diferentes da gente, né, que superou desafios diferentes da gente. E aí, se passou por tanta coisa diferente, como pode ter uma opinião ou um comportamento igual ao nosso? Eu costumo dizer que casamento é uma das grandes loterias da vida. Se você acertar, você está milionário. Porque são duas pessoas que vêm de ambientes completamente diferentes e que se unem para formar uma família. Aí vai querer que encaixe assim tudo perfeitamente, meu Deus, é uma grande loteria, né? A não ser o que rege a lei de afinidade, que as pessoas se atraem, que justamente nesse capítulo mais adiante a gente vai estudar um pouco sobre isso, né? Essa afinidade que vai unir. Mas fora isso, é uma grande loteria. É uma grande loteria. Então, como que eu vou poder julgar o outro pelo meu conjunto de valores, como a gente já tinha falado? Não, então eu tenho que descobrir como o outro é, tão diferente de mim, num universo tão grande, aprender sobre esse universo do outro. Não é tão bonito isso, a gente aprender o que é diferente, a gente cresce como pessoa. Einstein dizia que uma mente que se dilata nunca volta ao seu tamanho original. Então, quando a gente conhece alguma coisa diferente do que a gente já tinha, aí a gente cresce. E aí a gente vai aprendendo a respeitar, a gente vai desenvolvendo esse respeito, que é também uma forma de amor. Então, na hora que a gente desenvolve esse respeito, a gente consegue não julgar. Eu, assim, fazendo a leitura, hoje em dia, até mesmo de forma administrativa, no próprio trabalho, nas próprias profissões, a gente sempre está tendo um cuidado de não exaltar as coisas ruins em um determinado colaborador, né? Então, quando a gente vai dar um feedback, muitas vezes a gente diz atitudes, ações a aperfeiçoar, né? A gente não chega hoje para a pessoa e enfiar a faca nela, como diz, né? E dizer todas as coisas que são ruins. Não é dessa forma. Primeiro, isso aí já passa pelo processo da educação, da sensibilidade, da gentileza,
da fraternidade. Você, quando vai fazer, dar esse feedback para que a pessoa tenha algo a aperfeiçoar, não é para colocar ela no chão, é para exatamente pegar as qualidades que essas pessoas já possuem e incentivá-las, né? Levar essas pessoas a um patamar melhor, desenvolvendo o potencial que ela tem. Então, por que vai ser diferente nos ambientes ditos religiosos, né? Então, a gente já está sabendo que ninguém aqui na Terra é anjo de candura. A gente já sabe que não há inocente na face da Terra, como o próprio Santo Agostinho, se eu não me engano, já comentou na própria Bíblia, dizendo não há inocente na Terra. E ainda mais embasado pela doutrina espírita, no processo das diversas reencarnações nossas, sabemos também que somos seres em processo de crescimento. Então, nada mais correto do que a gente buscar ver essa singularidade das pessoas e ir fazendo com que as pessoas cresçam, buscando a cura dentro de si. Porque no próprio livro que a irmã se fala, ela sempre diz que as pessoas estão sempre impondo umas regras gerais, né, para todo mundo de forma uniforme. Tem algumas regras gerais, que é o do bom convívio, como o próprio Cristo falou para a gente lá desde o início, não amarás a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, que sintetiza todos aqueles 10 mandamentos, que é o da boa convivência, né? Então, e no quesito, por exemplo, não matarás. Ótimo. Mas qual de nós, numa situação de legítima defesa, não pode cometer isso? Né? Aí passa pelo crivo da intenção. E é tanto que tem uma questão no Livro dos Espíritos que ele fala sobre essa questão do assassino, né? E aí o assassino fica sem perdão, né? Aí tem uma das respostas qual a intenção? O ato ruim existiu, né? Aconteceu. Mas a intenção disso. E aí é onde vem a questão da punição, por assim dizer. É tanto que até nas leis mesmo existe essa questão, né? Da legítima defesa e tudo mais. Então, a gente tem que ver, como o Clotilde falou, o que cada um consegue assimilar e buscar exaltar dentro daquela pessoa o potencial dela, e não querer a castração e fazer com que a pessoa se encaixe dentro de uma forma única de pensar. Isso é que muitas vezes, na minha ótica, leva a muitas pessoas a abandonarem, inclusive, sua ligação com Deus. Né? Se dito até, eu sou ateu, eu não acredito. Outros dizendo que a religião é o ópio da sociedade. Isso me sufoca, eu não consigo pensar em um Deus que me castre desse jeito. E aí, ao invés de ter essa religação com o Criador, as pessoas começam a se afastar por regras que são ditas por outros, que fogem completamente da singularidade de cada um. Então, o aperfeiçoamento, como a irmã se fala, dentro dos religiosos, eles têm que ser de forma olhada, de forma individualizada, buscando o potencial das pessoas, não frisando sempre não frisando as coisas negativas, porque isso a gente já sabe. A gente precisa, sim, buscar exatamente essa cura, buscar a alegria dentro da gente, buscar o bem-estar, desenvolver o potencial divino que já tem dentro da gente, porque todos nós somos bons, somos pedras brutas ainda, mas todos nós somos bons porque a nossa essência é divina. Né? A gente, às vezes, se meleca no que não deve, né? Mas é tanto que a gente consegue se recompor. Né? Quantas pessoas ditas ruins, né? Com o passar do tempo, que muitas vezes se envolveu com vícios, cometeu coisas erradas, foram presas, e diante de uma oportunidade, de um olhar amoroso, foi resgatada. Né? O exemplo disso é o filho pródigo, né? Na passagem bíblica.
Então é isso, a gente ter esse olhar de amorosidade, que é o que a irmã sempre fala para a gente, né? Está Seu sem áudio. som, Vivi. Ai, meu Deus. O Calderaro está ouvindo agora? Tá. Sim. Calderaro, ele vem falar exatamente isso, não é? A religião, ela precisa acolher mais, né? Ver, enxergar o outro do que reprimir, né? E não é o papel da religião reprimir. Parece que algumas ao longo do tempo passaram a agir assim, né? Mas não seria esse o papel. E para a gente finalizar essa primeira parte desse capítulo, que já está chegando ao final, mas eu queria falar sobre uma passagem que ele traz, que é aquela passagem bíblica, né? Não acumular os tesouros no céu, né? E ele vem dizer, né, falar desses tesouros. E eu queria que vocês dissessem que tesouros são esses que a gente precisa acumular, não é? Né? Qual é o tesouro? O que é esse tesouro, né, que ele fala nessa passagem? E qual é o tesouro real que a gente precisa acumular? Olha, eu não sei se Dena percebeu alguma outra coisa, mas do que eu percebi, o que tem o maior tesouro que a gente pode acumular são as nossas boas intenções. É a gente desenvolver essas intenções. Inclusive, é bem interessante, já talvez entrando um pouquinho no próximo estudo, né? A questão das intenções. Quanto maior a frequência dessas boas intenções, aí vai criando uma identidade do espírito e vai criando um campo de proteção. A nossa aura, como Dena estava falando, né, a emissão energética que a gente produz vai gerando uma espécie de um campo magnético de proteção no nosso entorno, na medida em que a gente vai desenvolvendo essas intenções. Eu, no caso, realmente é exatamente o campo dos sentimentos, né? É porque é no campo dos sentimentos de que a gente vai depositando no nosso coração, né? Porque com os bons sentimentos, com as boas intenções, com as virtudes que vão sendo construídas em função disso, é que são tesouros que não são retirados da gente. O conhecimento, por exemplo, a inteligência é um tesouro? É, mas ela mal utilizada, ela é um tesouro que de um determinado momento ela vai ficar ali em stand-by, né? A gente sabe nos processos reencarnatórios quantas pessoas super inteligentes renascem em outra condição para que outros aspectos sejam desenvolvidos, que é esse, o campo dos sentimentos. É tanto que os livros da irmã, eles sempre estão batendo nessa tecla, desenvolver os sentimentos. Estamos no século para desenvolver os sentimentos. Se a gente aprendeu a guerrear, a gente aprende a amar, né? Então, é nesse campo que o nosso desenvolvimento espiritual ele tem que se voltar, porque o intelecto já foi bem desenvolvido e continua, mas a gente ainda tem extremas dificuldades no campo dos sentimentos, né? Então, são esses tesouros da alma mesmo que nos eleva. A A gente questão do... carrega, né? Que a gente carrega. É o único tesouro que a gente leva após morte, né? Porque a gente não Pois morre, o espírito vive. é, Então a gente vai levando isso tudo ao longo das existências, todos que nada vai destruir ao longo das existências, né? E é isso, gente. Primeira parte do capítulo 20 a gente está finalizando realmente com essa mensagem, né? De a gente conseguir olhar o outro na sua singularidade, e a gente conseguir ver, né, qual é as nossas intenções, né? Estudar mais os nossos sentimentos, escutar mais o nosso coração. E é isso que o Calderaro traz nesse capítulo aqui que a irmã se nos conta. E na próxima semana a gente vai estudar a questão das obsessões, dando continuidade neste capítulo. Se você chegou até aqui, deixa teu like, compartilha o programa, né, com seus amigos, porque isso é importante. E não deixa de assistir a segunda parte desse capítulo no próximo sábado. Novamente, eu vou pedir para que você siga o GESP, né, nas redes sociais para ficar a par de toda a programação da casa, todos
os nossos conteúdos online, os presenciais também, nosso telefone para atendimento, para agendamento, para outras coisas mais, tá bom? Agradeço a Clotilde e a Dena pela presença e a participação, e até o próximo sábado, se Deus quiser. Certo, eu que agradeço. Um beijão para vocês e até lá, viu? Muito bom estar aqui com vocês e até a próxima.